Vamos para mais uma aula do curso completo de procedimento comum no processo de conhecimento do professor Vinícius Lemos. Hoje eu vou falar sobre as manifestações possíveis do juízo perante a petição inicial. Se a aula passada foi sobre o término da petição inicial, onde falamos sobre cumulação de pedidos, cumulação de partes e como que eu posso fazer isso na petição inicial, o intuito agora é, realizado o protocolo da petição inicial, esse processo vai para o juízo, vai se transformar numa jurisdição e dentro dessa jurisdição, já iniciada, já processualizada, já com um pedido delimitado, o juízo em si vai ter que realizar a análise. Então, o processo vai concluso para uma análise inicial. Essa análise do juiz a gente chama de análise perfunctória, uma análise ainda preliminar, com os subsídios que se tem daquele momento. Deferir a petição inicial não tem nada a ver com dar razão ou não para o réu, para o autor. É somente ali para verificar se os requisitos da possibilidade de se pleitear uma jurisdição estão presentes. Se o autor trouxe ali todos os requisitos do artigo 319 sobre o seu direito de postular, só. É uma análise eminentemente processual, de admissibilidade de um dos pressupostos do processo, que é a petição inicial apta. Tem que ter uma petição inicial apta, e petição inicial apta não significa petição inicial procedente, mas uma petição inicial que consegue veicular aquilo que ela se propõe, litigar, buscar a solução em juízo. Foi para o juiz tem ali a sua função de realizar essa análise de admissibilidade do processo. Não se enganem, gente, é uma análise de admissibilidade do processo. Sempre utilizem essa palavra, admissibilidade do processo, né? Uma admissibilidade inicial, mas uma admissibilidade ainda que pode ser revista na fase de saneamento, como veremos a posterior, mas uma admissibilidade inicial onde se dá um grande poder aos argumentos do autor, que teve ali o seu direito de discorrer, de vir a juízo. Diante disso, o juízo aqui, ele recebe a petição inicial, ela é registrada, distribuída e ele vai fazer análise da conformidade dos requisitos e elementos inerentes a esse ato de postular. Ele vai poder tomar diferentes possibilidades, diferentes caminhos perante a petição inicial. O caminho que se quer, que todo mundo almeja quando entra com uma petição inicial é o básico, o deferimento, que realiza a petição inicial de forma completa e diante disso se defere a petição inicial. E ao deferir a petição inicial, o juiz agrega comandos a isso. O comando de citação, porque você precisa citar o réu, né? Você precisa trazer o réu para o processo, vamos falar sobre citação na próxima aula. Depois precisa tomar as providências seguintes: designar audiência de conciliação ou mediação do artigo 334, indicar que deve ter um prazo para contestação e qual será a contagem desse prazo. Então tem vários aspectos do próprio deferimento da petição inicial. Mas isso é o que se almeja. Pode ser que a petição inicial apresente defeitos, ou apresente os defeitos, e dentro dessa apresentação de defeitos, de algo que não se consegue trazer ali um cumprimento devido dos requisitos, o juiz também pode se manifestar. E a primeira manifestação possível aqui é quanto à emenda da petição inicial. O juízo pode falar assim: olha, você trouxe uma petição inicial e está faltando alguma coisa, e determinar a emenda da petição inicial no prazo de 15 dias. Olha, emende a petição inicial. É óbvio que o juiz deve aqui indicar o erro. Olha, a causa de pedir não foi bem exposta, porque eu não consegui entender a causa de pedir, o valor da causa está errado,
o documento que precisa trazer, seja aqueles documentos para o exercício do direito de ação, como procuração, os documentos pessoais das partes, ou até um título, um documento necessário também, ele pode falar, você não trouxe a caução. Então tudo isso o juiz pode determinar a emenda. O que for sanável, ele determina a emenda. É óbvio que tem alguns pontos que não são sanáveis, né? Se claramente você vê que o autor está litigando em nome de terceiro, ou vice-versa, aqui o juiz pode desde logo indeferir a petição inicial. Mas, num primeiro plano, ele determina a emenda para que o autor aqui realize a emenda em 15 dias. Não realizando a emenda, aí que ele vai indeferir a petição inicial. Mas sempre é possível que se dê a sanabilidade, o prazo para que se saneie o processo, para que sane aquele vício. O segundo ponto é uma consequência da análise do juízo de indeferir a petição inicial. Indeferir a petição inicial é que ela não pode prosseguir, né? Que ela não pode prosseguir. E o artigo 330 fala sobre as hipóteses em que se deve indeferir a petição inicial. Quais hipóteses deve ser realizada o indeferimento da petição inicial. Nessas hipóteses aqui, que o código deixa bem claro quando que são, a primeira é a própria inépcia da petição inicial. A petição inicial está inepta. Se ela está inepta, ela está ao inverso, né? Ao inverso de estar apta. Ela estará inepta. E quando ocorre isso? Vai ocorrer a inépcia da petição inicial, e o parágrafo 1º do artigo 330 fala sobre isso, quando faltar pedido ou causa de pedido. Então eu não posso imaginar que vai ter uma petição inicial que não realiza um pedido, senão eu não sei para que a jurisdição. Eu não posso imaginar que um pedido também não seja fundamentado. Eu quero uma indenização, e eu não digo porquê, quais foram os fatos que ensejam isso. Então preciso de pedido e causa de pedido, como vimos na aula de petição inicial. Se o pedido também for indeterminado, pode ser declarado inepto. É óbvio que aqui o juiz pode, nessas possibilidades, indicar que ele realize a emenda à petição inicial. Pedido indeterminado é pedido sem valor. É óbvio que também falamos que existe pedido genérico, mas só pode nas situações em que couber o pedido genérico. Quando era para ser determinado e a parte não determina, deve emendar para isso. Depois, quando a narrativa dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou seja, tem causa de pedir, só que não consigo entender a causa de pedir. É confusa, é desconexa. Aí também vai ser possível a inépcia à petição inicial. E quando contiver pedidos incompatíveis entre si, a incompatibilidade de pedidos dentro da acumulação, que falamos também sobre a acumulação de pedidos. Dentro dessa possibilidade aqui, o juiz dificilmente vai indeferir a inicial como um todo, mas indeferir ao menos um dos pedidos e o indeferimento parcial da petição inicial. Só para salientar, os três primeiros, faltar pedido ou causa de pedir, o pedido indeterminado ou a narrativa não for aqui lógica, são claramente sanáveis. O juiz tem que chamar a parte para que realize a sanabilidade. Até sobre os pedidos incompatíveis, chama a parte para que faça a opção entre esses pedidos ou argumente que essa acumulação é viável. Então tem essa possibilidade aqui. Também cabe o indeferimento da petição inicial, além da inépcia, que são as causas de inépcia, a falta de interesse processual ou legitimidade das partes. Que isso daqui, a parte deve ter interesse, o meio adequado e necessário para o exercício da jurisdição naquele direito afirmado, e deve ser o legítimo ativamente contra o legítimo passivamente. Se o juiz conseguir identificar nesse momento, só pelos argumentos do autor,
que não existe interesse ou legitimidade, ele vai aqui também poder indeferir a petição inicial. Se também o advogado em causa própria não indica que é o advogado em causa própria, ele entra com a ação sem indicar que está advogando em causa própria, é um vício também, porque não terá uma procuração. Então ali precisa que se realize essa sanabilidade, né? E também é possível o indeferimento da petição inicial porque faltou requisito da petição inicial, foi chamado a se sanar o vício e não sanou. Não juntou um documento, não juntou procuração, não pagou as custas, não valorou a causa e assim por diante. Então, foi chamado a sanar, não sanou, também gera o indeferimento. Como eu disse antes, o indeferimento pode ser parcial. Se eu tiver um processo com vários pedidos ou várias partes, pode ter um indeferimento sobre um pedido, pode ter um indeferimento sobre uma relação jurídica. Então, isso é uma manifestação do juiz em relação à petição inicial. A outra manifestação é a improcedência liminar do pedido, artigo 332 do Código. O que o artigo 332 do Código diz? Que é possível que o juiz, assim que receber a petição inicial, tomar uma decisão definitiva que julga o mérito do processo, alterando-se o curso do procedimento comum, se dispensar-se de ilação probatória e houver a constatação de coincidência daquele processo com precedente judicial vinculante, com a mesma razão de decidir com solução jurídica inversa. E aí explico de maneira bem rápida que é o que? Terão vários precedentes vinculantes ou decisões vinculantes que o próprio Código coloca como vinculantes, decisões repetitivas, decisões em incidente de assunção de competência, e se o STJ ou o STF ou até o Tribunal de Justiça daquele estado determinar que essa é uma decisão que vincula, e se vinculou, vamos supor, de modo A, quem entrar com a ação querendo B sobre aquela mesma matéria e as provas estiverem nos autos, sem possibilitar um resultado diferente, você está litigando sobre algo que o sistema jurídico não permite mais, que você não tem mais razão. Então, nesse momento, o juiz fala, olha, o que você está pedindo, o STJ acabou de dizer que é ao inverso, numa decisão que vincula, logo você nem deveria ter entrado com a ação. E aí julga liminarmente improcedente, sem nem o réu ter se manifestado. E aí fica a dúvida, mas se o réu não se manifestou, ele teve prejuízo? Não, porque ele vai ganhar a ação sem nem participar, né? Então não tem prejuízo em relação a isso. Características da improcedência liminar: ela é uma decisão de mérito, deve se encaixar em hipóteses do 332 e altera o curso do procedimento comum, podendo aqui ser desde logo aqui reutilizado no primeiro momento do processo. Então tem essa parte aqui. Quais são os requisitos? Não se tem pedidos de perícia, de dilação probatória, de oitiva de testemunha, de expensão judicial. Já se consegue determinar a matéria com base nos documentos que o próprio autor trouxe. E que essa situação apresentada seja contrária ao precedente judicial. Você estaria litigando contra o precedente judicial. Uma outra hipótese de improcedência liminar do pedido será quando o seu pedido notadamente é prescrito ou decadente. A prescrição e decadência. Dentro dessas possibilidades aqui, o juiz também pode já julgar improcedente liminarmente, falando que teve a improcedência por causa da prescrição ou por causa da decadência aqui. Então essas são as possibilidades que o juiz pode tomar diante da petição inicial, julgando improcedente o pedido do autor. Depois que julga improcedente o pedido do autor, cabe apelação. O autor, se discordar, falar que não tem nada a ver, que é um caso parecido com o precedente, mas tem
outros fundamentos, que tem outros fatos que diferenciam, pode apelar. Se apelar, o juiz pode se retratar e mandar citar. Se apelar e o juiz não se retratar, tem que citar o réu para que ele ofereça contra-razões, porque ali ele vai ter que participar do processo a partir de então. Então, precisa de uma fundamentação, é uma sentença e deve ter todo o cuidado aqui para que não se possa utilizar indevidamente, dar o devido processo legal diante dessa sumarização do processo. Depois, também é possível a improcedência liminar do pedido de modo parcial. Tem dois pedidos, um esbarra em precedente, outro não. Aí a ação prossegue em relação a esse, e aí você tem uma improcedência liminar do pedido parcialmente só. E por último, depois que o juiz realiza todas essas análises, tem uma análise que é muito comum, que é análise de eventual requerimento de tutela provisória. Não é uma análise de admissibilidade do processo, não é uma análise de mérito do processo, mas é uma análise que dialoga aqui. Se a petição inicial teve um pedido de tutela provisória, consequentemente o juiz vai ter que analisar, nem que seja para postergar, que não deixa de ser uma decisão sobre o que você pediu também, postergando a momento posterior. O juiz pode deferir parcialmente, indeferir, descrever a necessidade de justificação e remarcar uma audiência, ou até postergar para depois da contestação e tudo mais. Essas são as manifestações que o juiz pode fazer perante a petição inicial. Realizada qualquer dessas, você vai ter as consequências. A emenda chama o autor para emendar, o indeferimento acaba o processo, a improcedência liminar do pedido acaba o processo com julgamento de mérito, e tem a tutela provisória que vai aqui impactar essa possibilidade de que se dê ali um pedido cautelar ou antecipado. Para a tutela provisória, assim como todos os processos que eu almejo pedir algo, se for positivo, o juiz determina a citação, a processualização do réu para que ele seja integrado ao processo, que é basicamente isso que você entra com a petição inicial, para que tenha o deferimento da mesma e o prosseguimento do processo. Essas são as manifestações possíveis diante da petição inicial. Na próxima aula falaremos sobre citação, que é um aspecto muito importante para um momento depois da petição inicial. Petição inicial deferida, citação. Até a próxima aula. Quem gostou, siga o canal, curta o vídeo e até as próximas aulas e novidades.